Olá, seja bem-vindo ao audiolivro da Zap Livros, com voz humana, do livro O Príncipe, Nicolau Maquiavel. Estamos no audiobook 1, Índice e Dedicatória. Índice. Capítulo 1. De quantas espécies são os principados e de que modo são adquiridos. Capítulo 2. Dos principados hereditários. Capítulo 3. Dos principados mistos. Capítulo 4. Por que o reino de Dário, que Alexandre ocupara, não se rebelou contra seus sucessores após a morte de Alexandre. Capítulo 5. De que modo deve-se governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam com as suas próprias leis. Capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam com as armas e virtudes próprias. Capítulo 7. Dos principados novos que se conquistam com as armas e fortuna dos outros. Capítulo 8. Dos que chegaram ao principado por meio de crimes. Capítulo 9. Do principado civil. Capítulo 10. Como se devem medir as forças de todos os principados. Capítulo 11. Dos principados eclesiásticos. Capítulo 12. De quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. Capítulo 13. Dos soldados auxiliares mistos e próprios. Capítulo 14. O que compete a um príncipe acerca da milícia, tropa. Capítulo 15. Daquelas coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Capítulo 16. Da liberdade e da parcimônia. Capítulo 17. Da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado que temido, ou antes ser temido do que amado. Capítulo 18. De que modo os príncipes devem manter a fé da palavra dada. Capítulo 19. De como se deva evitar o ser desprezado e odiado. Capítulo 20. Se as fortalezas e muitas outras coisas que a cada dia são feitas pelos príncipes são úteis ou não. Capítulo 21. O que convém a um príncipe para ser estimado. Capítulo 22. Dos secretários que os príncipes têm junto de si. Capítulo 23. Como se afastam os aduladores. Capítulo 24. Por que os príncipes da Itália perderam seus estados. Capítulo 25. De que modo pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo se lhe deva resistir. Capítulo 26. Exortação para procurar tomar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros. Carta de Machiavelli a Francesco Vettori, em Roma. O Príncipe, Nicolas Maquiavel. Dedicatória. Costumam, o mais das vezes, aqueles que desejam conquistar as graças de um príncipe, trazer-lhe aquelas coisas que se consideram mais caras ou nas quais o vejam encontrar deleite. Donde se vê a miúde serem a ele oferecidos cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas e outros ornamentos semelhantes, dignos de sua grandeza. Desejando eu, portanto, oferecer-me à vossa magnificência com um testemunho qualquer de minha submissão, não encontrei entre os meus cabedais coisas a mim mais cara ou que tanto estime, quanto o conhecimento das ações dos grandes homens aprendido através de uma longa experiência das coisas modernas e uma contínua lição das antigas, as quais tendo, com grande diligência, longamente perscrutado e examinado, e agora reduzido a um pequeno volume, envio a vossa magnificência. E se bem julgue esta obra indigna da presença de vossa magnificência, não menos confio que deva ela ser aceita, considerado de que a minha parte não lhe possa ser feito maior oferecimento senão o dar-lhe a faculdade de poder, em tempo assaz breve, compreender tudo aquilo que eu, em tantos anos e com tantos incômodos e perigos, vim a conhecer. Não ornei este trabalho, nem o enchi de períodos sonoros ou de palavras pomposas e magníficas, ou de qualquer outra figura de retórica ou ornamento extrínseco, com os quais muitos costumam desenvolver e enfeitar suas obras. E isto porque não quero que outra coisa o valorize, a não ser a variedade da matéria e a gravidade no assunto a tornarem-no agradável.
Nem desejo se considere presunção se um homem de baixa e ínfima condição ousa discorrer e estabelecer regras a respeito do governo dos príncipes. Assim como aqueles que desenham a paisagem se colocam nas baixadas para considerar a natureza dos montes e das altitudes, e para observar aquelas, se situam em posição elevada sobre os montes. Também, para conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem entender o do príncipe, é preciso ser do povo. Receba, pois, vossa magnificência, este pequeno presente com aquele intuito com o que mando. Nele, se diligentemente considerado e lido, encontrará o meu extremo desejo de que lhe advenha aquela grandeza que a fortuna e as outras suas qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, das culminâncias em que se encontra, alguma vez volver os olhos para baixo, notará quão imerecidamente suporto um grande e contínuo infortúnio.